ainda, obviamente, né, diante de um poder judiciário hostil, posso dizer que é um poder de verdade, mas eu vejo uma certa dificuldade, às vezes, da OAB posicionar-se, porque ou ela defende o advogado ou ela defende a sociedade. Eu tive um problema com a minha imaturidade técnica. Eu queria muito não errar. E quando você se forma, os nossos professores, mas eles deixam de ser seus professores e passam a ser concorrentes. Você não consegue ter nenhum tipo de informação dos seus colegas também, cada um vai seguindo a sua vida e a gente vai aprendendo meio que na carne. Mas eu queria agora me dirigir aos jovens advogados, porque eu acho que essa pergunta ela não foi respondida. O jovem advogado, ele luta muito contra a dificuldade de se estabelecer financeiramente na advocacia. Quais que foram os maiores desafios enfrentados pelo doutor? Maiana, normalmente eu gostaria muito de falar aqui dos desafios, porque como você recebeu aí diversas mensagens de jovens advogados, né? E eu primeiro quero fazer um reparo na expressão jovens advogados, porque a advocacia, ela é jovem, então todo aquele que advoga pode ser uma pessoa de 80, 90 anos, eu entendo que é um jovem advogado, porque é uma profissão que você vai se renovando diariamente. Mas os problemas dos jovens advogados são um pouco diferentes dos problemas que eu tive. Por exemplo, eu não tive problema de cliente. A mão de Deus, né, nos fez advogar em altíssimo nível. Antes de eu completar 1 ano de advocacia, eu já estava com, sei lá, mais de 1000 clientes, entendeu? Então, eu peguei um caso midiático e a partir daí minha vida mudou em níveis que você não tem nem ideia. Por exemplo, os jovens advogados hoje, eles não conseguem pagar uma salinha pequena. Eles começam normalmente com microsociedades, às vezes um sistema de compartilhamento de custos. Enfim, a quantidade de pessoas que começam a advocacia hoje e param porque não conseguem pagar minimamente os custos, né? Eu não tive esse problema. O escritório foi rapidamente capitalizando. Começaram a entrar clientes assim, a ponto de já ter fila em volta do prédio onde eu tinha o meu primeiro escritório. Na época era uma salinha alugada, hoje felizmente são várias salas, né? E então assim, eu não tive esse problema, mas eu tive um outro problema. Eu tive um problema com a minha imaturidade técnica. Eu queria muito não errar com os clientes. Principalmente, no meu caso, eu advogava para motoristas do transporte suplementar. Na verdade, eu advogava para os chamados peroeiros, que hoje eles são conhecidos por serem aqueles ônibus amarelinhos, alaranjados, que trafegam aí no anel rodoviário, e os precursores foram os peroeiros. Então eram pessoas muito simples, pessoas muito humildes. E eles nasceram de uma necessidade brutal da sociedade de ter um transporte público de qualidade, né? Eu fico pensando o seguinte, né? Qual a diferença que tem dos peroeiros para o Uber, né? Para 99? A diferença é o momento político. Nós estamos falando de uma big tech, não de motoristas descoordenados. Mas voltando à questão, a minha dificuldade era uma dificuldade técnica. Eu não sabia como resolver a maioria dos casos. Então, eu não tive uma mentoria. A minha mãe, né, maravilhosa, professora. A minha irmã, engenheira. A minha irmã mais nova, assistente social. Enfim, a minha madrinha não podia me ajudar. E quando você se forma, os nossos professores, né, maravilhosos, eu tenho grandes professores, amigos, mas eles deixam de ser seus professores e passam a ser concorrentes. Você não consegue ter nenhum tipo de informação dos seus colegas também, cada um vai seguindo a sua vida e a gente vai aprendendo meio que na carne. Mas eu queria agora me dirigir aos jovens advogados, porque eu acho que essa pergunta ela não foi respondida. O jovem advogado, ele luta muito contra a dificuldade de se estabelecer financeiramente na advocacia. Se para mim foi difícil, né? Eu tendo condição financeira, eu já fui um dos maiores compradores de livro, não vou citar o nome da livraria, eu comprava muito livro e comprava e consumia. Hoje as pessoas às vezes chegam, veem a minha biblioteca e falam: você já leu esses livros todos? Olha, em 25 anos tem muita coisa para você ler. Obviamente tem muita coisa para ser lida, mas é muito complicado para o jovem advogado, porque além dele ter essa dificuldade de arrumar o cliente, ele ainda tem a dificuldade técnica, né? Ainda, obviamente, né, diante de um poder judiciário hostil. Posso dizer que é um poder judiciário hostil. Em que sentido? A todo instante o advogado ele é confrontado, né? Olha, eu quero deixar muito claro, a Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade secular, é uma entidade maravilhosa, tá? Mas
Por exemplo, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, que, a meu ver, ela é uma entidade importantíssima, não só para os advogados, mas para a sociedade, mas eu vejo uma certa dificuldade, às vezes, da OAB posicionar-se, porque ou ela defende o advogado, ou ela defende a sociedade, ou ela defende, e aí é realmente um desvirtuamento disso, ela defende o interesse de alguns pequenos grupos que se alocam através das ordens, das seccionais e subseccionais espalhadas pelo Brasil. Mas a grande questão é que advogar é maravilhoso. Advogar eu posso dizer que advogar é uma bênção. Advogar é praticamente uma missão. Mas nós conseguimos tornar a advocacia além de uma missão, que é uma coisa que me dá muito orgulho, um grande negócio. E nós construímos um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil.